Olá pessoal, vamos começar hoje então nosso treinamento sobre PCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção, ok? Meu nome é Rogério, sou formado em Administração em Empresas, tenho pós em Produção e pós em Logística Empresarial e tenho aí bastante experiência na área de gestão de recursos e logística em várias empresas em diversos segmentos, ok? Muito bom. Planejamento de materiais, né? Uma função de suprimento. Vamos falar um pouco sobre métodos de previsão de demanda, né? É necessário ressaltar que, infelizmente, prever é um processo falível, ou seja, quando você está fazendo previsões de venda e não trabalhando com carteira de pedidos, você tem um risco, não é? Você tem um risco de errar, tanto para mais quanto para menos. Nós vamos tentar minimizar todos esses riscos com algumas algumas ações que devemos tomar, que iremos discutir aqui mais adiante. Se a demanda cair, poderá haver excesso de material. Se a demanda exceder a previsão, temos de ter em mãos uma quantidade que permita satisfazer a demanda maior. Precisamos ter aí uma planta flexível, né? Fornecedores flexíveis, enfim, para que possamos atender uma demanda que não foi prevista, mas que por algum motivo aconteceu, né? Isso pode acontecer em função de um outro concorrente, né? De um concorrente nosso direto deixar de fornecer um material, ou algum cliente nosso, né? Que, por exemplo, faça uma campanha de vendas de algum item nosso que faça parte do portfólio dele e que por algum motivo as vendas foram além daquilo que ele mesmo previu. Então, isso causa, né, na cadeia toda um efeito, e esse efeito ele tem que ser absorvido da melhor forma possível para que o cliente final seja atendido. O suprimento de materiais comprados está igualmente sujeito às flutuações da demanda dos mesmos, não é? Mas todos os materiais que compramos possuem esse problema de você vai possuir, né, dentro do efeito, dentro da cadeia, esse mesmo problema, né? Ou seja, quando eu digo de um produto final, ele teve uma variação de demanda muito alta, tanto para baixo quanto para cima, toda a folha de processo, a explosão de materiais daquele item vai estar comprometida, não é? Se são materiais específicos, eu terei mais problemas. Se forem materiais genéricos, né, que poderão ser utilizados para confecção de outros produtos, eu terei menos problemas, né, dentro da cadeia de material. Assim, o problema-chave é em obter os produtos de que necessita na quantidade e na data correta. Um mundo ideal, né, trabalhar just in time, com grande flexibilidade, utilizando as ferramentas de previsão, né, de demanda, apenas como ferramentas de planejamento a longo prazo, mas que no dia a dia o mercado se regule de maneira que todos dentro daquela cadeia de produção e de serviços tenham grande flexibilidade, ok? Esse é o mundo ideal, é o estado da arte. Muito bom. Falando então um pouco mais sobre planejamento de materiais, o conceito de planejamento de estoques, que seria o estabelecimento da distribuição racional no tempo e no espaço dos recursos disponíveis, com o objetivo de atender um menor desperdício possível à hierarquia de prioridades necessárias para a realização com êxito de um propósito
previamente definido, não é isso? Então é a gente planejar, né, dentro de uma distribuição racional, todos os recursos, né, que estarão ali envolvidos naquele processo. Recursos materiais, humanos, de tempo, de enfim, né, tudo que envolve recursos financeiros. Isso tem uma hierarquia, um processo natural, né, como isso ocorre, início, meio e fim. O dilema do gerenciamento de estoques, dos estoques está fundamentado em dois fatores. O primeiro consiste em manter estoques a níveis aceitáveis, não é mesmo em just in time. Quando falamos de estoque, não estamos falando de estoque zero, estamos falando de estoque mínimo. Evitar a falta e o risco de obsolescência, ou seja, não pode ocorrer falta e também não pode ocorrer sobra, principalmente daqueles materiais de uso específico ou de um determinado tempo de uso e que depois ele não será mais utilizado. Se houver sobra no estoque, esse material ficará obsoleto. O segundo fator trata dos custos que esses proporcionam em relação aos níveis e ao dimensionamento do espaço físico. Discutimos e conversamos bastante sobre isso nas aulas de armazenagem e movimentação. Todos os custos envolvidos, todas as despesas, enfim, tudo aquilo que se transforma em dispêndio para que os serviços sejam realizados com qualidade, eficiência, eficácia, não é isso? Muito bem. Ainda falando sobre planejamento, vamos a mais conceitos, né? Neste posicionamento, todas as empresas devem constituir políticas para a administração de materiais, que contribui grande ênfase às compras, criando a cada dia parceria com fornecedores qualificados, mantendo a qualidade de seus produtos e o bom atendimento aos seus clientes, ou seja, buscando criar uma economia de escala, que é aquela que organiza o processo produtivo de maneira que se alcance a máxima utilização dos fatores produtivos envolvidos no processo, buscando como resultado baixos custos de produção e o incremento de bens e serviços. Tudo aquilo que discutimos até agora sobre suprimentos e movimentação e armazenagem de forma bem reduzida, como um conceito, né? aquilo que precisamos ter em mente de forma resumida. Para que o planejamento de materiais? Para que trabalhamos? Né? Qual o motivo? Onde queremos chegar? Relações de parceria, relações estreitas de confiança com o mercado, tanto os nossos clientes mantendo uma confiança num alto grau conosco, quanto nós com a nossa cadeia de fornecedores, ok? E sempre com olho em lucratividade, né? Baixos custos com muita produtividade, perfeito? Muito bom. Dentro da área de materiais, né, nós vamos encontrar aí alguns conflitos, não é? Por exemplo, compras gostaria sempre de adquirir grandes lotes, grandes quantidades, porque quando você faz isso, você não pulveriza tanto as entregas durante os meses, enfim. Se você pudesse comprar material para o ano todo, por exemplo, seria muito melhor do ponto de vista de negociação e do custo de pedido, não é? De toda a documentação interna, de aprovações, o custo administrativo também seria muito menor. Produção também, né? O que eles mais querem? Produzir grandes lotes e não desejam, né, nenhuma máquina parada, não é isso? Então eles querem fazer grandes lotes de uma única vez, sem necessitar ali ficar trocando
o molde da máquina, por exemplo, trocando ferramentas, ajustando máquina, o que é mais produtivo, né, assim, do ponto de vista de maior número de itens fabricados durante o dia ou durante a semana, se você consegue manter o mesmo item em produção durante o maior tempo possível, sem faltar material. Então, se comprassem em grandes lotes, a produção também gostaria muito, e gostaria muito também de produzir em grandes lotes. Porém, aí nós temos vendas e markets, que também gostaria, né, que os estoques estariam sempre cheios, fossem sempre cheios, não só de matéria-prima, para garantir a produção dos itens, mas também de produtos acabados, não é isso? Aí ele teria flexibilidade, né, assim, total para atendimento a todos os clientes. Já o financeiro, né, quem cuida do dinheiro, já vai pensar o inverso, não é? Ele vai querer que sejam comprados em pequenos lotes, diluídos, se possível, até dentro da semana, para que o fluxo de caixa se torne muito melhor, né, de se administrar, para que tenhamos aí capacidade de pagamento conforme o nosso recebimento, conforme as condições de vendas, né? Então, se vendemos unidades uma a uma, nós gostaríamos de comprar matéria-prima e produzir uma a uma, exatamente da mesma forma, e se possível com um ciclo de pagamento menor, do que o ciclo de recebimento. Ou seja, primeiro eu recebo, depois eu pago. Esse é o mundo ideal. Isso é o que os responsáveis pela administração financeira da empresa gostariam, não é verdade? E aí a gente entra um pouco em uma questão de políticas de estoque. Tá? Então precisamos estabelecer metas, entregas dos produtos aos clientes, ou seja, se temos pedidos em carteira, nós temos que seguir a data que o cliente solicitou o material. Se os pedidos eles são sempre de entrega imediata, não é? Quando eu vendo para mercados de consumo, né? Mercados de produtos de consumo do dia a dia, que normalmente são encontrados em supermercados, por exemplo, você tem pontos, né, de venda lá, onde a venda ela é sazonal, né, ela tem sazonalidade diária e até horária. Então, esses pedidos, nós temos que ter estoque para atender o mercado e não fabricar para atender o mercado. É diferente, são conceitos diferentes de políticas de estoque. Quantidade e a capacidade dos almoxarifados, fundamental, não é? Segundo o nosso layout, segundo nossos equipamentos, né? Segundo os horários que trabalhamos. Então, tudo isso é relevante para que você defina qual que é a quantidade em função da capacidade desses almoxarifados. As previsão de estoques, não é? Aquilo que calculamos lá de estoque mínimo. Quais são as previsões que queremos? Quantos dias de cobertura? Qual é o estoque de segurança? Qual é o ponto de reposição? Qual é o lote de reposição? Não é? O que queremos estabelecer como o que vamos prever, né, como políticas de estoque. E o lote econômico. O lote econômico, nós vamos aprofundar isso mais adiante, mas ele quer dizer o quê? É aquele lote que é bom para todo mundo. É bom para o financeiro, teoricamente. Né? Bom, no que eu quero dizer, é assim, na questão de encontrarmos um consenso. Ele é bom para o nosso cliente, ele é bom para a nossa produção, bom para o financeiro. Pelo menos assim, ele aproxima os desejos das áreas, né? Assim, conforme nós vimos antes. Ele é bom, né? Tenta ser bom para a produção também, ou seja, lote econômico não é um lote mínimo, né? É um lote ideal, vamos dizer assim,
do ponto de vista financeiro, produtivo, de armazenagem e de atendimento, né, a vendas aos clientes. A rotatividade, né, o giro dos estoques, qual que é o prazo médio em dias, né, que nós queremos ter uma rotatividade dos nossos estoques. Isso vai variar muito em função da capacidade dos almoxarifados, do tipo de produto, do mercado, dos fornecedores, né, se temos fornecedores confiáveis, desenvolvidos ou não, enfim, tudo isso influencia no giro do estoque. Até que níveis deverão oscilar os estoques para atender uma alteração de consumo, ou seja, quando eu fizer meus cálculos de estoque mínimo, por exemplo, ou de estoque de segurança, não é? Ou de ponto de reposição, eu terei que conhecer muito bem essa demanda, né? As vendas de cada item, e com isso saber qual que é o estoque ideal ali que absorve as oscilações de vendas, né? Quando há picos de vendas e quando há vales. Quando há picos, se o estoque é suficiente para atender. Quando há vales de vendas, né? Ou seja, vendas menores naquele período, se há capacidade de armazenamento da quantidade no estoque. Então temos que olhar os dois lados. Por isso a política de estoque nesse aspecto é muito importante, que vai nos ajudar, né? Isso é que vai, esse conjunto de ideias que estamos discutindo aqui, é que vai definir a política de estoque. Até que ponto será permitida a especulação com estoques, fazendo compra antecipada com preços mais baixos, ou comprando uma quantidade maior para obter desconto? Então, em determinados momentos, mesmo tendo uma política de estoque rígida, bem calculada, com todos participando, né? Com todos, vamos dizer assim, aceitando as condições do lote econômico, nós vamos ter alguns momentos que poderão acontecer ainda assim aquela compra de especulação, não é? Aquela compra que nós podemos conseguir um maior desconto, uma promoção, não é? Uma campanha de vendas que o nosso fornecedor está realizando, que pode nos trazer benefício, não é? Que a gente, se fizermos aí uma troca entre a antecipação de despesas, né? Vamos despender um dinheiro, né, antes do necessário, porém o custo desse dinheiro no mercado será menor que o desconto, né? Ou seja, os juros desse dinheiro no mercado financeiro, ele será menor do que o desconto que vamos obter. Com isso nós fazemos um exercício aí de ganho, não é? De receita para a empresa, de lucratividade, ok? Ainda dentro de políticas de estoque, portanto, a quantidade ideal a permanecer no estoque é o mínimo, porém o mínimo necessário para satisfazer a demanda. Isso é just in time, ok? Função do material: matérias-primas, produtos acabados, produtos em processo, materiais diversos, não é? Todos esses pontos têm a sua política de estoque. Todos esses pontos têm os seus cálculos, os seus pontos de reposição, o estoque de segurança. E quando nós calculamos, por exemplo, eu quero que meu estoque gire em uma semana, você tem que calcular quanto de estoque você vai manter em cada um desses pontos, para que no total, depois quando você somar todos os estoques em todos os pontos, né, e o consumo do mês, o giro seja correspondente à sua meta, ao seu objetivo. Função do estoque, né? O estoque de segurança, o estoque de ciclo, estoque de antecipação, estoque em trânsito, enfim, estoque de segurança a gente já discutiu bastante aqui. O estoque de ciclo, né, é aquele estoque que estabelece o giro, aquilo que nós falamos que, olha, nós temos tanto na entrada, tanto, né, de material no ciclo produtivo, né, dentro da produção, tanto de material
dentro do estoque de acabados, o ciclo do material total, não é? O giro total do estoque é a soma disso tudo. Estoques de antecipação, aquele estoque que compramos de forma antecipada para aproveitar preços, não é? Descontos. Estoque em trânsito, o que acontece? Muitas vezes, principalmente em montadoras, o estoque em trânsito ele é lido. Conforme nós discutimos aqui um pouco lá em suprimentos, sobre, por exemplo, os estoques de importação. Quando eu estou realizando vendas, né, de material que eu importo para revender, ou que eu vá, ou que atenda a algum processo produtivo meu, esse material eu considero também já o que está em trânsito dentro do meu ciclo de estoque, né? Por quê? Porque esse material, vamos dizer que eu já tenho aí um hábito, né? Eu já tenho um procedimento comum e natural de importação, eu tenho um ciclo, um tempo de importação que demora aí entre 45 ou 90 dias, o mais comum, pelo menos em material de consumo, é esse período. E você sabe que dentro desse ciclo, você sempre já tem os pedidos em aberto, que estão em trânsito, não é? Aquele material que você lê o status lá no seu software, ou o seu fornecedor te informa, né, semanalmente, diariamente, qual que é o status do material, se o material já está em produção, se ele já está no transporte, se ele já está no navio, se ele já está no desembaraço, na aduana, não é? Enfim, todos esses pontos você pode considerar como estoque em trânsito. Quanto encomendar, né? Os lotes de ressuprimento e os lotes de produção, né? Ou seja, o lote econômico, né? O quanto eu devo comprar, como nós vamos fazer esse cálculo? Vamos discutir isso já já. Quanto encomendar e quanto manter, não é? Além de eu encomendar, o quanto, né? Qual é o lote econômico, o quanto eu devo manter no meu estoque, não é? Falamos bastante sobre isso com curva ABC, mas nós vamos aprofundar isso aqui nessas aulas, ok? A quantidade de itens que temos, os tipos de itens, né? Itens que nós adquirimos ou itens que nós fabricamos, não é? Pode ser que em determinados processos nossos, nós compramos o material de um fornecedor. E pode ser também que o material que vai ser ali adicionado naquela linha de montagem ou naquele processo de produção, ele seja fabricado dentro da nossa companhia, não é? Nós temos aí um processo horizontal de produção, onde eu produzo alguns itens que vão para outros processos de produção, agregar ao meu produto na linha de montagem, ou até mesmo na produção de outros itens que mais para frente irão compor o produto, perfeito? Pois muito bem. Quais são as vantagens, né, de manter estoque? A garantia de alto nível de serviço, não é? Ou seja, se eu tenho estoque à vontade, eu tenho espaço à vontade, eu vou ter condições de atender qualquer necessidade a qualquer momento. Porém, o custo desse estoque será bastante elevado, né? O custo desse dinheiro parado dentro do estoque. As entregas serão mais rápidas, óbvio, não é? Eu tenho material pronto, eu tenho pronta entrega. Com isso, eu terei poucas faltas, né? Também, não é? Porque eu tenho todo o material disponível ali. Normalmente, a produção está acostumada com grandes lotes de fabricação, suprimentos com grandes lotes de compra, né? Armazenagem também com esses grandes lotes. Então, por que faltaria material, não é? Eu teria que ser mais incompetente do que qualquer coisa para que esse material faltasse. Baixo risco de interrupção do fluxo logístico, né? Quando falamos aqui de fluxo, falamos de supply chain, de toda a cadeia, né? Desde o fornecedor até as nossas áreas de recebimento, armazenagem, movimentação, expedição, transportes, abastecimento de gôndola dos clientes, se for o caso, né,
no canal de distribuição, do ponto de venda, enfim. Tudo isso correria um risco muito menor de se interromper, não é? Negociações mais vantajosas, tanto para comprar, né, em grandes quantidades, quanto para vender. Imagina, se você é um fornecedor absolutamente confiável, quando você for negociar com seus clientes, você também obterá vantagens, se não no preço, mas pelo menos na quantidade ou na confiabilidade, enfim. Algumas vantagens quantitativas ou qualitativas sempre serão adicionadas, não é, ao nosso produto. Prevenção contra contingências, ou seja, sempre que acontecer alguma coisa, uma enchente, uma quebra de uma máquina, algum evento, né, natural ou não natural, que seja uma contingência, a gente tem como contornar facilmente, porque nós temos níveis de estoque bastante elevados. Economia de escala, não é? Mais uma vez, ganho, né, na negociação de compra de grandes volumes, não é? Economia de escala na produção, redução dos custos variáveis, não é? Principalmente, economia de escala na hora de vender, porque você tem o produto à disposição, você não terá tantos custos de negociações, de falta de produto, enfim, aquilo que o valha, ok? Muito bom. E quais são as desvantagens do estoque muito alto? Custos diversos para manter, não é? Capital financeiro, por exemplo, todo o dinheiro parado, aquele dinheiro parado no mercado financeiro, né? no banco, em ações, enfim, seja qual for o perfil de investimentos da empresa, porque as empresas fazem esse trabalho exatamente como as pessoas físicas, não é? Todo mundo aplica no mercado financeiro, em outras empresas até, não só nas ações da sua própria empresa, como em outras empresas. Isso é comum na Bolsa de Valores, né? No balcão de negócios, enfim, né? E você faz aplicação também em bancos, né? CDBs, renda móvel pré-fixada, renda pós-fixada, enfim. Todo esse tipo de investimento, o dinheiro nesse tipo de... Se houver dinheiro sobrando, né? Por que investir em estoques? Se eu posso investir esse dinheiro no mercado financeiro e ganhar mais do que em estoques, se o estoque não é tão necessário, não é? Custos de armazenagem, eu vou ter que ter mais espaço, eu vou ter que ter mais equipamentos de armazenagem, de movimentação, eu vou ter mais manutenção, eu vou ter mais avarias, não é? Perdas e obsolescência, o material pode ficar obsoleto, como eu posso ter avarias, não só de embalagens, como do próprio produto, e ter que fazer aqui retrabalhos, enfim. A administração de tudo isso, quando eu tenho estoques muito altos, eu tenho que ter aí mais inventários, eu tenho que ter mais controles, o meu custo de administração também fica maior. Camuflagem de ineficiências, não é? Ou seja, quando eu tenho muito estoque, se eu for ineficiente, ninguém vai ficar sabendo, porque o estoque alto, ele cobre todos os problemas que possam acontecer. Falta de planejamento, não é? Eu não serei um especialista em planejamento, eu apenas executarei ações de grande escala. O planejamento vai ficar em segundo plano. Isso não é bom, não é, gente? Assim, tudo na vida nós planejamos, né? Por exemplo, um mês para executar num dia. Isso é o ideal, porque assim, quando você for executar, você planejou aquilo, você testou, você cumpriu várias etapas para que toda a sua ação seja balizada, né, com conceitos fortes, conceitos perenes, ideais. Atrasos operacionais, todos os atrasos serão consumidos, aí, serão tapados, né, serão
é igual jogar lixo embaixo do tapete, né? Todos os atrasos operacionais ficarão dispersos, porque como você tem um estoque muito alto, em todos os pontos você acaba cobrindo esse problema muito facilmente. E melhorias pouco percebidas, ou seja, tudo que você fizer de melhoria, os seus ganhos serão muito poucos, muito baixo, né? Assim, o ganho será muito baixo, mantendo estoques muito altos. O ideal, as melhorias, elas são mais percebidas quando os seus estoques ficam menores, porque aí você realmente testa a eficiência, testa a eficácia, não é? Testa planejamento, você consegue resultados, a lucratividade aumenta, não é isso? Você percebe melhor aí as melhorias. Então, gente, vamos começar a discutir já aqui nesse momento sobre planejamento e requisitos de material, né? Sistemas de controles de estoque. Então, já discutimos bastante sobre um sistema duas gavetas. Esse sistema, lá na área de armazenagem e movimentação, ele costuma, né, ficar a cargo do almoxarifado o controle de estoques daqueles itens de baixo valor. Quando a gente faz lá a curva ABC, os itens C dessa curva, não é? Os itens que você pode ter mais dias de estoque, por exemplo, parafusos, caneta, enfim, materiais que você pode manter em estoque num nível que você fala, olha, quando chegar em 50%, dispara a compra, 50% do estoque, porque esse 50% corresponde ao consumo de um mês, por exemplo. Isso significa que nas duas gavetas você terá consumo para 2 meses. Quando for utilizado a primeira gaveta, quando falamos gaveta, aqui é de forma virtual, não é? Pode ser um espaço físico, pode ser um contenedor, pode ser uma estante, pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma gaveta. A gaveta é só um ponto de entendimento, de referência, ok? Então, assim, vamos dizer que parafusos e arruelas e porcas eu mantenho em estoque para 2 meses. Por quê? Porque o lote do fornecedor, às vezes, é aquele para fornecer o material, é o consumo de um mês, não é? E para que não falte, então, eu tenho que ter 2 meses, por exemplo, tá? Só um exemplo. Um segundo sistema, estoques máximos e estoques mínimos, quando a gente utiliza o QLE aí, que é o cálculo do lote econômico, tá? Quando a gente faz toda aquela curva de estoque mínimo, estoque de segurança, ponto de reposição, estoque máximo, né? Lote de reposição, tudo isso é o lote econômico, né? O lote de produção, o lote de produtos acabados, enfim. Revisões periódicas, né? Também para itens de baixo consumo, vamos dizer assim, aqueles itens B da linha classificação ABC, aqueles itens que eles têm um consumo um pouco maior, mas que eu também me dou ao luxo de manter um estoque ali de uma semana e não de um mês, por exemplo. Esse tipo de material eu também posso fazer revisões periódicas, ou seja, eu gero listas semanais para verificar qual é o nível de estoque desses itens e se os estoques estiverem dentro estiverem no meu ponto de reposição ou abaixo dele, eu peço para comprar. Nesse caso, ele pode estar um pouco abaixo do ponto de reposição, por quê? Porque eu faço as revisões periódicas. Porém, como eu mantenho um estoque um pouquinho mais alto do que o estoque de segurança, o estoque mínimo, eu tenho margem aqui para isso, não é? E os lead times, os prazos de entrega dos nossos fornecedores, eles também são flexíveis, são baixos. Isso facilita o meu trabalho. E aí o MRP, que aí nós vamos utilizar para materiais da curva A, aqueles materiais que não podem faltar, são de grande consumo, de grandes volumes, né? Tanto de volume de fluxo quanto de volume físico, né? Dimensões, altura, largura, comprimento, materiais caros, né? Materiais de valores muito altos. Essa técnica
ela vai determinar a quantidade e o tempo correto para a aquisição dos itens de demanda, né, dependente, necessária para satisfazer requisitos do programa mestre. Vamos aprofundar esses detalhes aqui, o que é demanda dependente, o que é programa mestre, ok? Mas nesse ponto aqui, estamos apenas apresentando um sistema de controle de estoque. O MRP, ele pode ser, né, quantidade, pode ser um MRP que fixa a quantidade de compras, ele pode ser baseado no lote econômico de compras, ele pode ser um lote a lote, fora do lote econômico, ele pode ter cálculos baseados em reposição periódica, que seria aí o lote econômico mais o complemento do período, ou seja, a parametrização do meu MRP, ele vai ser de acordo com o meu mercado e com o meu produto. Como eu vou fazer, qual é o ideal para mim, qual é o que atende melhor a minha necessidade, ok? Muito bom, vamos dar uma paradinha aqui então e vamos continuar a nossa próxima aula falando sobre planejamento de requisitos de capacidade, ok? Até aqui falamos de sistemas de materiais e vamos começar a falar agora de sistemas que envolvem recursos também, outros recursos além dos materiais. Obrigado e até a próxima aula.